Êxodo 17, 8 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué, no versículo 10, como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Amém? Na semana passada nós trabalhamos Êxodo capítulo 16, e nós vimos um milagre de Deus no deserto. Qual foi o milagre? Choveu literalmente pão do céu. O maná caiu do céu no momento em que o povo estava se queixando com Arão, com Moisés e com Deus, dizendo que iriam morrer de fome. O texto nos diz que eles estavam no 15º dia do segundo mês, quando eles reclamaram que Moisés havia tirado eles do Egito para eles morrerem ali no deserto de fome. Então Deus mandou o maná. E nós aprendemos sobre a graça de Deus algumas coisas incríveis. A primeira delas é que é a graça de Deus que nos posiciona a viver um milagre. Este povo não viveu um milagre de cair pão do céu e serem alimentados, um milagre de provisão, porque eles eram um povo bom. Muito pelo contrário, eles eram um povo mau, era um povo que estava reclamando, murmurando, e mesmo assim Deus fez um milagre. E alguém pode pensar, então eu posso viver a minha vida inteira reclamando, sendo mal, que Deus fará coisas boas para mim? Pode até ser que Deus faça coisas boas para você, mas isso não lhe garante a sua salvação, o que é mais importante do que milagres. Esse povo viveu milagres no deserto, mas não entrou onde Deus prometeu, ou seja, não houve a salvação daquele povo. Então nós aprendemos que a graça de Deus, nós recebemos milagres não é porque somos bons, mas é porque Deus é bom. Em segundo lugar, nós aprendemos que a graça de Deus não nos exonera, não nos isenta de fazermos a nossa parte. Porque tem gente que é folgado, tem gente que ora e pede para Deus fazer um milagre, mas ele quer que o milagre seja completo, ele não quer fazer nada, ele quer sentar e esperar aquilo cair do céu. Se fosse naquele tempo, alguns pensariam que Deus enviaria o pão do céu, só que Deus iria recolher o pão da terra, colocar no colo do povo. Alguns Deus ia dizer, abre a boquinha aí, e aí a pessoa ia abrir a boca e Deus lá, vai aviãozinho. Porque tem gente que é folgado, ele quer tudo. Ele não entende que ele tem que fazer a parte dele. Tem que fazer, irmãos. A graça de Deus não nos exonera de fazermos a nossa parte. A graça de Deus, nós aprendemos também na última semana, que dentro desse texto de Êxodo capítulo 16, que a graça de Deus ela é suficiente. O povo de Deus retirava uma quantidade de maná e comia, não era para guardar. E eles guardaram para o outro dia. E no outro dia, quando eles foram lá pegar o maná, ele estava podre. Por quê? Porque Deus falou que não era para guardar. Porque todos os dias Deus provia o maná a eles. E Deus fez isso para quê? Para eles entenderem que a graça de Deus bastava. Porque se eles guardassem maná, eles não dependeriam mais de Deus, eles dependeriam do maná. E é por isso que algumas pessoas entram em parafuso. Quando as finanças vão mal, quando um problema vai mal. Por quê? Porque a confiança dele não está na graça de Deus, está no dinheiro que ele tem. Então se os recursos acabam, ele entra em pânico. Por quê? Porque ele confia no dinheiro e não no Deus que fez ele prosperar, ter saúde para conquistar aqueles recursos. E nós aprendemos que a graça de Deus basta. E por último, eu estou falando daquilo que nós falamos na última semana. E por último nós falamos que a graça de Deus ela está disponível para todos. Então quando você olha alguém e diz, ah meu Deus, mas aquele cara aprontou a vida inteira, agora colocou uma Bíblia debaixo do braço e está indo na igreja, onde já se viu isso, a graça alcança ele. Da mesma forma dessa pessoa que fez esse comentário que é um linguarudo, a graça alcança ele também. E a graça alcança também o santo. A graça de Deus ela alcança todos.
a pessoa fez coisas erradas, a graça não isenta ela de colher a consequência dos seus erros. Ela vai colher, porque o que planta, colhe. Mas Deus recebe ele pela graça. É isso que nós vimos na semana passada. E agora a gente está em Êxodo capítulo 17. E o texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante. Porque ele nos fala da primeira batalha do povo de Israel. O povo sai do Egito, vocês lembram dessa história? Ao sair do Egito, vem as pragas, você sabe, vem as pragas, e por isso então eles são liberados depois da 10ª praga. Logo em seguida eles estão diante do Mar Vermelho, e Deus disse a Moisés: quem mandou parar é para continuar. E quando eles dão um passo de fé, o mar se abre, quando Moisés toca as águas. Eles cruzam o Mar Vermelho. No 15º dia, como nós falamos anteriormente, eles recebem a provisão de Deus através do maná. E agora eles estão caminhando no deserto, e eles agora vão ter que enfrentar um povo inimigo, uma batalha, uma guerra. A primeira batalha do povo de Israel está nesse texto que nós lemos. Só que essa batalha não é contra qualquer povo. Essa batalha, a Bíblia nos diz que são os amalequitas. Quem são os amalequitas? Os amalequitas, eles se dedicavam a sacar as caravanas e matar aqueles que estavam passando pelo deserto. A vida dos amalequitas era matar o povo e retirar os despojos, as riquezas que aquele povo levava no deserto. E para entender ainda melhor esse texto, nós vamos ver em Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 25 e o versículo 17, onde a Bíblia diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda. Todos os fracos e os que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Note que poderoso isso. Em primeiro lugar, Amaleque atacou o povo de Deus de surpresa. Em segundo lugar, Amaleque não só atacou de surpresa, como atacou por trás. Em terceiro lugar, Amaleque atacou os mais fracos, aqueles que estavam mais cansados. E aqui, nesse contexto, são as crianças, são os idosos, grupo de risco. Imagine você, uma multidão de 2 milhões de pessoas caminhando no deserto. E daqui a pouco acontece lá atrás mortes, e você aqui na frente nem se dá conta do que está acontecendo lá atrás. Porque era assim que os amalequitas agiam. Eles sabiam que os fracos ficavam para trás. Então eles eram presas mais fáceis para os amalequitas. Então eles vinham por trás e matavam as crianças, os idosos, enfim. E aqui, isso aqui me traz um ensinamento muito incrível. Porque passaram-se milhares de anos e o inimigo continua agindo da mesma forma. Ele age de surpresa quando você nem imaginava. Ele continua com a mesma estratégia, atacando na retaguarda, pelas costas, quem está fraco. É por isso que quem sai da igreja é porque já estava fraco. É por isso que alguém que começa a murmurar, reclamar da vida, é porque já está fraco. E o inimigo encontra essa pessoa e faz a festa, literalmente. É por isso que o diabo envia alguém para dentro da tua casa e você acredita naquilo que tudo que ele fala e para de buscar a Deus por causa dos comentários que a pessoa fez. Porque está fraco. O inimigo não mudou a sua estratégia, ele continua agindo da mesma forma. Mas eu tenho uma boa palavra de Deus para você essa noite em nome de Jesus. Deus continua operando milagres no meio do deserto. Eu estou profetizando, Deus continua dando vitórias ao seu povo no meio do deserto. Porque o que acontece nessa história realmente é um milagre. Como que um povo de escravos, que era o povo de Israel, iria enfrentar um povo de guerreiros? Somente um milagre de Deus para esse povo não ser dizimado. Somente um milagre de Deus para eles vencerem essa batalha. E Deus deu uma vitória a esse povo no meio do deserto.
Eu não sei qual é o deserto que você está atravessando, mas Deus me trouxe aqui como profeta de Deus na vida de alguém. Eu sei que não é para todos, mas é para alguém que está aqui, alguém que está nos assistindo agora. Deus, em nome de Jesus, vai te dar vitória no meio desse deserto, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Há três coisas aqui que eu quero falar contigo. Há três coisas que me impactam aqui, que eu creio que vai te ajudar muito, vão nos ajudar a termos vitórias no deserto. A primeira delas, o versículo 10 diz: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. A Bíblia diz que Moisés sobe o monte, o cume do outeiro. Ele sobe o monte, subiu a montanha, para poder de lá de cima ter uma imagem completa do campo de batalha. A primeira coisa que você deve fazer quando enfrentar o inimigo, a primeira estratégia que você tem que ter quando você estiver atravessando um deserto, passando por uma prova na tua vida, é aumentar a sua perspectiva. É aumentar a sua perspectiva. Deixa eu te dar um exemplo. O que é aumentar a perspectiva? O povo de Israel, em Samuel 17, o livro do profeta Samuel, está diante de um gigante. Qual é o nome do gigante, igreja? Golias. Golias está ali afrontando o povo todos os dias. O povo olhava o gigante e via que ele era grande, invencível. Essa é uma perspectiva. Davi chega no campo de batalha, olha o mesmo gigante, nas mesmas circunstâncias, na mesma situação, e ele aumenta a perspectiva. O que ele faz? Ele olha o gigante e diz o quê? É muito grande, é impossível não acertar ele. Isso se chama ampliar a tua perspectiva, a forma como você vê as coisas. Deserto é um lugar que não dá para andar com perspectiva natural, porque lutas, desertos, dificuldades, não tem água, não há comida, não há vida, não há esperança. E quando você precisar tomar uma decisão no meio do deserto, pior ainda, se você não tiver a sua visão ampliada, se você não tiver uma perspectiva ampliada. E foi isso que Moisés fez. Moisés sobe o monte. Por quê? Porque se nós estivermos no vale, ao lado de uma lagoa, aquela lagoa parece enorme, infindável. Agora quando você sobe um monte e olha lá de cima aquela lagoa, ela fica pequenininha assim. A tua visão, a tua perspectiva aumenta quando você sobe. Quanto mais alto, menor ficam os problemas, menores ficam as situações de vale. E foi isso que Moisés fez. Ele precisou ampliar a sua visão, ele precisou ampliar a sua perspectiva para viver em um milagre no deserto. E guarda isso, todas as vezes que nós subimos no monte, ou melhor, todas as vezes que a nossa visão, a nossa perspectiva, ela é ampliada, a gente está olhando para o lugar onde a gente já esteve. O Egito passou. Quando eu amplio a minha visão, eu vejo que o meu tempo de escravidão ficou para trás. As cadeias foram quebradas. Acabou, eu não vivo mais lá. Quando eu aumento a minha perspectiva, é assim que eu vejo. Passou, e mais, eu já posso ver a terra prometida. Então quando a gente amplia a nossa perspectiva, é dessa forma que acontece. A perspectiva me faz ver que eu não estou mais. Quando eu amplio a minha perspectiva, isso me faz ver que eu não estou mais onde eu estava. Eu ainda não estou onde eu quero, mas eu já não estou mais onde eu estava. Isso é uma ampliação, isso é aumentar a nossa perspectiva. Ampliar a minha perspectiva me faz ver para onde eu estou indo, me faz ver com os olhos da fé, eu passo a ver que o problema que eu estou enfrentando, ele é temporário, vai passar,
vai passar. Eu compartilhava com a minha esposa e dizia a ela: amor, em nome de Jesus está repreendido. Mas se por acaso nós fôssemos contaminados pela Covid, nós não morreríamos. Por quê? Porque nós não atingimos ainda o que Deus falou que nós vamos atingir. E se Deus me falou, prometeu para mim, e eu tenho andado no centro da vontade de Deus, a promessa vai ter que se cumprir antes dele me levar. Se eu não estiver no centro da vontade, é outra história, aí ele vai me levar antes da hora. Agora, se eu estiver fazendo a vontade dele, no centro da sua vontade, e as promessas que um dia ele me fez não aconteceu ainda, então eu fico despreocupado. Eu faço minha parte, claro, me cuido, tudo isso. Mas, amor, fica tranquila. Ela disse: amor, que lindo isso. É ampliar a perspectiva. Tudo na vida é uma questão de perspectiva. O povo podia ver o deserto, e você pode ver o deserto como uma punição. Você pode ver o deserto como um castigo. Você pode ver o deserto como algo ruim. Mas também você pode ver o deserto como um local de preparação para o lugar onde Deus vai te empurrar. Tudo é uma questão de você ver as coisas. Jesus disse, antes que você fale: meu Deus, essa palavra nada a ver. Ei, presta atenção. Jesus, tá? Não é pastor Rafael não, é Jesus. Jesus falou o seguinte: se os teus olhos forem luz, se os teus olhos forem bons, se você tem uma perspectiva ampliada, tudo que tu vê é bom. Se os teus olhos forem maus, se os teus olhos forem trevas, se a tua perspectiva é natural, terrena e diabólica, tudo que tu vê é mal, é ruim. É por isso que para alguns ninguém presta. Não é que ninguém presta, é que os olhos dele são ruins, ele é ruim, então tudo que ele vê é ruim, nada presta. Agora, quando a gente é bom, a gente encontra flor no meio do lixo, porque a nossa perspectiva é maior. Ela não está focada no mal, ela não está focada nas coisas ruins, ela tenta procurar um ensinamento, alguma coisa, um aprendizado no meio das dificuldades da vida. Tudo é uma questão de perspectiva. O povo de Deus podia dizer: meu Deus do céu, e agora? Nossa primeira batalha, o povo mais poderoso do deserto, nós vamos morrer. Ou eles poderiam ampliar a sua perspectiva, e foi o que eles fizeram, e eles pensavam o quê? Meu Deus, logo, de cara já, os amalequitas, o povo mais poderoso dessa terra no deserto. Meu Deus, que oportunidade de nós chegarmos a ser o número 1 no campo de batalhas do deserto. Tudo é uma questão de perspectiva. Muitas vezes queremos milagres, pedimos milagres, e o milagre é somente uma mudança de perspectiva. É você ampliar a sua perspectiva. Eu encorajo você nesse momento de deserto, você parar de olhar para o ipê amarelo, aquela árvore bonita, e dizer: que sujeira, e dizer: que ipê bonito. A sujeira não tem problema, a gente varre, limpa e ele fica bonito de novo. Irmão, para de ser pessimista, pelo amor de Deus. Aumenta a tua perspectiva. Tem gente que vai para a internet todo dia para ver o número de casos de Covid e fica anotando embaixo ainda: meu Deus, em 24 horas 32 casos, em 24 horas, até parece que a gente não sabe fazer conta. Deixa de ser pessimista. Coloca lá quantos saíram que estavam sendo monitorados e saíram da monitoração porque são curados, não tem a Covid. Vê o lado positivo. Quantos estão se recuperando? Sim, ficamos tristes com as perdas, oramos pelos familiares para que Deus conforte seu coração. Mas o mundo é muito pessimista, precisa de gente com visão ampliada, com perspectiva ampliada, que veja as coisas boas da vida. E eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que depois desse deserto que você está vivendo, tem uma terra prometida esperando por você, da parte do Senhor, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Primeiro, amplie a sua expectativa. Segundo lugar, versículo 11. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Porém, quando Moisés abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Entenda isso. Em primeiro lugar, ampliar a sua
perspectiva. Em segundo lugar, não baixe a guarda. Não abaixe as mãos, não baixe os braços. Olha só que interessante. Moisés conversa com Josué e diz: Josué, você vai para a batalha, no campo de batalha, e eu vou subir no monte. Para quê? Para ter uma perspectiva. E depois que eu ampliar a minha perspectiva, eu vou orar. E Moisés começa a orar. O texto diz que ele levanta o cajado, a vara de Deus. Isso significa oração. E quando ele levanta as mãos e começa a orar, o povo de Deus começa a vencer a batalha lá embaixo no arraial. Imagina a cena, Moisés com as mãos levantadas orando, Arão e Hur do seu lado, os sacerdotes, e ele orando, e ele vendo o povo de Deus prevalecer, ganhando, vencendo sobre os campeões do deserto. Porém ele fica cansado, a Bíblia diz que as mãos pesaram. E quando ele baixava as mãos, não é porque ele queria, mas ele não aguentava mais. E quando ele baixava as mãos, o povo de Deus começava a perder a batalha. Aqui a gente aprende dois poderes. O primeiro poder, o poder que existe na oração. Que quando a gente ora, o inimigo retrocede. Quando a gente ora, ele para de conquistar territórios. Quando a gente ora, a gente obtém vitórias no deserto. E o segundo poder é o poder que existe na falta da oração. Porque quando a gente não ora, o inimigo avança território. Quando a gente não ora, o inimigo vai conquistando territórios dentro da nossa família, os nossos negócios, na nossa vida. A oração de Moisés aqui, irmãos, não poderia ser qualquer oração, não. Por quê, pastor? Existem orações? Sim, você sabe que tem. Não deveria, mas tem. A morte ou a vida, a vitória ou a derrota, o fracasso ou o sucesso daquela batalha ali no deserto dependiam da oração de Moisés. A prova foi que quando ele orava eles venciam, quando ele parava de orar o povo vencia. E essa oração que eu estou falando agora aqui para você, não é qualquer oração não. Moisés não poderia fazer uma oração passiva. O que é uma oração passiva? Está na mão de Deus, o que Deus quiser. Claro que o que Deus quiser vai ser. Ele não podia dizer: Deus, assim, estão lá lutando, o meu povo está lá lutando, eu estou vendo, eles estão perdendo. Mas não faz mal também se perder. Tu sabe, isso é passivo. Isso é passivo, oração passiva. É oração ativa e dizer: Deus, Tu és Deus de guerra, Tu és Deus de vitória, Tu és Deus que nos dá, que traz a existência o que não existe. Há um povo guerreiro lá que é muito mais forte que nós, mas Tu já nos deu outras vitórias. Tu fez cair pão do céu outro dia, Tu abriu o mar para nós passarmos, e o Senhor nos prometeu que nós vamos chegar na terra prometida. Então o Senhor vai nos dar vitória, eu creio, Senhor. Não é oração indiferente. É uma oração com compromisso, irmãos. É realmente um posicionamento, porque há poder na oração. E eu acho isso incrível, incrível o poder que existe na oração. Esta semana que passou, um dia à noite eu estava em casa, e era mais ou menos meia-noite, quando o Espírito Santo me inquietou para orar. E foi muito claro, porque Deus me chamou para orar, e disse assim: ore por alguém da igreja. E eu vi que era um espírito de morte, só que eu não sei quem era. E eu orei quando eu ouvi a voz de Deus suave na madrugada, e disse: Deus, por alguém da igreja, são 1000 membros, me diga o nome, me diga o problema. E eu não ouvi mais Deus falar, porque Ele já tinha dado a instrução. O que eu fiz? Na mesma hora, mandei mensagem para os membros da igreja. Você deve ter recebido, de madrugada, 00:30 mais ou menos. Mandei uma mensagem para você dizendo assim: estou levantando agora para orar pela sua vida e pela sua família. Você recebeu essa mensagem, você que tem cadastro aí na igreja. E não é cadastro para ser membro não, é só você mandar seu telefone aqui que você recebe também. Irmãos, comecei a orar e dizer: Deus, eu não sei quem é. Alguns responderam: amém, pastor, ore pela minha família. Pastor, também vou orar, amém. E orei mais ou menos 1h10 minutos. 1h40 mais ou menos, eu parei de orar. Quando eu parei de orar, que eu ia colocar o telefone do lado para ir dormir, o telefone vibrou,
uma mensagem. Talvez era alguém ainda que tinha visto a mensagem naquela hora. E alguém mandou uma mensagem 1h45 mais ou menos. Pastor, meu marido acabou de infartar. Meu marido está como morto, pastor. Já chamei o SAMU, nós vamos levar ele para o hospital. Pelo amor de Deus, pastor, continue orando. O que é isso? Levaram ao hospital, consultaram ele. Ficou até o outro dia, sábado, foi sexta-feira isso. No sábado ele ficou até às 11. Não, na quinta eu mandei mensagem. Na sexta de manhã ficou até às 11 no hospital. No outro dia ainda muito mal. Deus preservou a vida deste homem. Deus preservou a vida dele, ele não foi levado. Deus permitiu ele viver mais um pouco, e vai ser muito, porque ele é jovem. Ontem eu fui visitá-los, fui lá orar com ele, e ele dizendo, pastor, meu primo de 19 anos morreu de coração, de infarto. Meu pai morreu de infarto dentro do banheiro. E quando eu acordei meia-noite, eu disse assim, eu não estou bem, eu estou passando mal, eu vou desmaiar. Pastor, eu tinha vontade de entrar no banheiro e me trancar. Ainda bem que eu não fiz isso, porque se eu trancasse eu ia morrer dentro do banheiro. O que é isso, igreja? Poder da oração. Oração não é arma de guerra. Oração é guerra. Quando a gente ora, a gente avança. Quando a gente para de orar, a gente retrocede. Não tem essa ideia de dizer, agora eu dei um tempo na oração. Você está retrocedendo. É uma esteira rolante que vai te empurrando para trás, para trás, para trás. E quando você ora, você vai dando passos. E é por isso que parece que você ora e não sai do lugar, porque essa esteira realmente é assim. Mas você vai se fortalecendo, e você vai dando passos. Você queria dar 10 passos, mas de cada 10 você só parece que dá 1. Mas é assim mesmo, e você continua perseverante. Agora quando você para de orar, a esteira te empurra para trás. E o inimigo vai conquistando territórios. Igreja, não é hora de baixar a guarda. Não é hora de parar de orar. Não é hora de deixar de adorar, de louvar a Deus. Não é hora de parar de amar. Não é hora de parar de perdoar, de pedir perdão. Igreja, não é hora de deixar de semear, de ofertar, de dar, de contribuir, de colaborar, de ser generoso. Não é hora de parar de servir. Ei, obreiros, não é hora de parar de servir. Não é hora de retroceder. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem para a sua perdição. É hora de levantar a guarda, levantar os braços. O inimigo tem avançado. E nós precisamos nos manter firmes no quê? Na oração. A oração nos prepara para enfrentar qualquer situação. A oração nos prepara para enfrentar qualquer circunstância, qualquer gigante, deserto, tempestade, inimigo. Quando nós estamos de joelhos diante de Deus, nós estamos de pé diante do problema. Quando nós estamos de joelhos diante de Deus, nós estamos de pé diante dos gigantes que vêm contra a nossa vida. E Deus vai nos dar a vitória em nome de Jesus. E há algo ainda que eu acho interessante ainda sobre levantar a guarda, sobre a oração. Porque a oração de Moisés não eliminou o trabalho de Josué. Ei, deixa eu repetir isso. A oração não elimina o trabalho. A oração nos empodera para o trabalho. Ah, meu Deus. A oração não elimina o trabalho. A oração nos empodera para o trabalho. Pensa comigo, você é inteligente. Como que um povo que é escravo, um povo que não tem uma arma, o povo que não tem um cavalo, o povo que não tem um carro, não tem nada, não sabe nem um golpe, não sabe nada, como que esse povo vai vencer, ou melhor, venceu os amalequitas, que são os piratas do deserto? Como que você acha que eles venceram os seus oponentes, seus inimigos? Oração.
Oração, igreja. Agora preste atenção, enquanto Moisés orou, Deus empoderou Josué e todo o povo para a batalha. E foi a oração que fez o povo ter a vitória. Fez um povo de escravos ter uma vitória sobre os guerreiros. A oração não elimina a ação, por isso é oração, ora e age. A oração, ela não elimina a peleja, ela não elimina a luta. Ai, quanto mais eu oro, mais luta tem. É isso aí mesmo, vai ter luta, mas lá no final a tua vitória já está preparada pelo Senhor em nome de Jesus. Eu estou profetizando, vai ter vitória para a tua vida em nome de Jesus. Vai ter vitória para a tua vida em nome de Jesus. Tem que orar, mas tem que lutar. Tem que orar, mas tem que pelejar. Tem que trabalhar, tem que agir. Neste caso, Moisés orou, Josué lutou e Deus deu a vitória. Eu profetizo na tua vida, que se você orar, que se você trabalhar, que se você fizer a tua parte, a vitória do Senhor virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém bem forte da igreja? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. O último, tem alguém aí? Diz amém. Aleluia. Meu, essa palavra está fervendo aqui, irmão. Eu sinto unção nessa palavra. Êxodo versículo 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro lado, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Para você entender, bem simples isso. Moisés com as mãos levantadas, a vara de Deus na mão, cajado, cansou, baixou as mãos, e nós já vimos o que aconteceu com isso. Arão e Hur, que estavam junto no monte, percebendo, colocaram pedras, colocaram Moisés sentados, e eles sustentavam a mão de Moisés, os braços erguidos. De um lado, Arão segurava os braços erguidos, e do outro lado, Arão e Hur segurava o braço de Moisés elevado, para que o povo pudesse ter vitória. E aqui eu aprendo uma coisa poderosa. Se você quiser vencer nos desertos da tua vida, em primeiro lugar, amplie a sua perspectiva. Em segundo lugar, não baixe a guarda, que vai levar porrada, irmão. Baixou a guarda, leva porrada. Não baixe a guarda. E em terceiro lugar, lute com seus amigos. Lute com seus amigos. Todos nós vamos precisar de amigos na vida. Todos nós vamos precisar de amigos para atravessar os desertos. Vamos precisar de amigos nas batalhas. Vamos precisar de amigos para ir mais longe na vida. Ei, preste atenção a isso. Se você quiser chegar rapidinho, vá sozinho. Agora, se você quiser chegar bem longe, vá com amigos. Vá com equipe, vá com time, vá com pessoas. Agora entenda isso. Amigos são iguais a Arão e Hur, que no momento em que Moisés estava desfalecendo, eles ergueram Moisés. Isso é amigo. Isso é amigo. E a minha pergunta é: quem são seus amigos? Me diga quem são seus amigos, eu direi para você aonde você estará daqui a 5 anos. Me diga quem são seus amigos, eu te direi quem és. Me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Nós conhecemos isso tudo. A importância de você saber quem está contigo. Estar ao teu lado não significa estar contigo. Preste atenção a isso. Amigos que a vida inteira estiveram do seu lado, mas não estavam contigo. A prova foi que na dificuldade se afastaram, ou na bonança também se afastaram. Porque nem todos aqueles que sorriam ao teu lado vão se alegrar com a tua alegria. Amigo mesmo é igual Arão e Hur. Amigo é aquele que enxuga as tuas lágrimas chorando. Ele está chorando, mas ele enxuga as tuas lágrimas. Isso é amigo. Paulo diz em uma de suas cartas:
Amigo é aquele que chora o teu choro e se alegra com a tua alegria. Isso são amigos. Igreja, chegou a hora de você ter amigos de verdade. Amigos que estão aí do teu lado, que vão te ajudar. Eu vou ser bem sincero com você. Muitas vezes na minha vida, em desertos da vida, eu orei a Deus e pedi um milagre, como você também ora. Não há nada de errado nisso. E naquele momento de dor eu dizia: Deus, eu preciso de um milagre, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, Pai, faz alguma coisa. E sabe o que Deus fazia? Mandava um amigo. Deus não mandava um milagre, Deus mandava um amigo. Um pastor amigo, um companheiro, alguém da minha casa, da minha família. Alguém que sem saber sentava, conversava comigo e eu podia descarregar todo o lixo que estava no meu coração. Amigo, não para todo mundo como alguns fazem. Amigo que guarda privacidade, intimidade. E o que ele ouve de você como amigo, ele não sai espalhando para todo mundo. Porque tem gente que é vampiro. Ele vive do teu sangue. É só você sangrar que ele vai te expor para todo mundo. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Não se iluda. Presta atenção a isso. E eu orava pedindo milagres, Deus mandava um amigo. E o amigo sentava do meu lado me incentivando. O amigo sentava do meu lado sem saber, me aconselhando. Olhava para mim e dizia: Rafa, estou contigo, hein? Você sabe disso, cara. Pode contar para qualquer coisa. Alguém que me ouve. Porque a grande dificuldade hoje não é você encontrar alguém que te ouve. É raro isso. Tem curso de oratória, mas de ouvidoria são poucos. Eles ensinam a falar, mas a ouvir são poucos. E se você tem um amigo que te ouve, glória a Deus. E se você não tem ninguém aqui, você tem um amigo mais chegado que irmão. O nome dele é Jesus e ele te ouve. Precisamos de amigos que lutam conosco, que levantem nossos braços, que andem ombro a ombro com a gente. Todos nós precisamos de amigos. E eu sei, porque tem gente já baixando a cabeça agora. E esse é o sinal corporal de que você tem dificuldade com isso. Porque você foi machucado por alguém e não acredita em mais ninguém. E essa é a tua defesa, não querer ouvir a verdade. E eu sei que há pessoas realmente que não querem amigos. Não querem, mas a verdade é que em algum momento da tua vida você vai precisar de alguém. Vai precisar. Pastor, mas minha esposa é minha melhor amiga. Glória a Deus, você tem uma amiga. Pastor, eu tenho meu marido, ele é meu amigo. Glória a Deus, eu não estou dizendo para você encher sua casa de gente. Se você tiver tua esposa, teu esposo, teus filhos, você já tem grandes amigos que estarão contigo todos os dias da tua vida. E entenda também que os amigos têm funções diferentes. Ah, meu Deus! Tem gente enciumado. Você já conheceu um amigo que ele tem ciúme dos outros amigos que você tem? Já viu? Ai, agora eu tenho um novo amigo, o outro amigo ficou chateado. Agora é só ele. Agora esqueceu de mim, me abandonou. Ei, glu glu. Sérgio Malandro. Pegadinha do malandro. Irmã, pelo amor de Deus, amadurece. Amigo que é amigo é para sempre. Amigo que é amigo não se apega a isso, porque ele entende que cada um tem uma função. Arão e Ur estavam lá levantando as mãos do Moisés, e o Josué estava lá se lascando na batalha. E Moisés era amigo do Josué, do Arão e Ur. E se o Josué fosse igual uns irmãozinhos aí, os preferidos lá, ó. É sempre os mesmos, nunca me dá uma oportunidade. Vai para a batalha, irmão. Deixa eu te falar uma coisa aqui com muita sinceridade. Você pode ser um membro dessa igreja há um mês, há um dia. Uma ovelha que veio a primeira vez aqui vai ser membro dessa igreja. Como também pode ser meu irmão, que é vice-presidente da igreja, que é meu irmão, que eu amo mesmo, muito, que eu confio nele. Agora, a importância que você tem para mim é a mesma dele. São funções diferentes, mas todos são importantes num círculo de reino, num círculo de amizades. E a gente tem que entender isso. Tem amigos meus que eu não estou sempre com eles. Na verdade, os meus melhores amigos eu estou
De vez em quando, e esse de vez em quando é muito pouco mesmo. 4 meses de quarentena, não estive nenhuma vez com ele presencialmente. Conversamos, trocamos mensagens. Mas quando a gente se encontra, a gente se aproveita. Porque eu sei que no deserto da vida, na caminhada, no meu ministério, eu vou precisar de conexões. Eu vou precisar de amigos, não por aquilo que eles têm, mas por aquilo que eles são. Nós precisamos de amigos iguais a Arão e Ur, que nos levantem nos dias maus das nossas vidas, nos momentos de dificuldades. Israel venceu os amalequitas, por quê? Porque Moisés ampliou a sua perspectiva, porque Moisés não baixou a guarda, e porque Moisés tinha amigos. E eu profetizo na tua vida em nome de Jesus, que se você aumentar a tua perspectiva, se você não baixar a sua guarda, e você caminhar com as pessoas certas, em nome de Jesus, a vitória já foi declarada sobre a tua vida na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Se você crê que é para você essa palavra, se coloque de pé e comece a aplaudir bem forte ao Senhor, em nome de Jesus.